Dando continuidade à nossa matéria de hermenêutica, edições IBAD, para quem tem o material em mãos, página de número 26. A transmissão dos valores éticos e morais e os princípios extraídos das festas e memoriais, inicialmente, eram feitos por meio da tradição oral. Essas informações não estavam ainda registradas em forma escrita. Mesmo assim, era necessária a correta compreensão da vontade de Deus para o seu povo. A preocupação de Deus concernente ao futuro da nação de Israel explicava-se pelo contato que ela teria com outras culturas, ou outras nações no caso, pois em virtude da degradação moral desses povos, os israelitas poderiam assimilar suas práticas e assim deixar de lado a vontade de Deus. E aqui nós temos o texto de Sefer Devarim, capítulo 6, do versículo 20 ao 24, que fala exatamente acerca disso, para que não houvesse, digamos assim, a absorção de Israel por outras culturas, outras nações antagônicas ao viver na presença de Deus e tendo Deus como Senhor. Então há essa preocupação, digamos assim. E nesse sentido, nós ainda observamos, bem embaixo da página 26, é importante enfatizar que a relação de Deus com Israel foi sendo construída no tempo e no espaço, de forma que determinados lugares e datas do ano tinham simbolicamente um valor espiritual, que deveriam ser compreendidas por aqueles que viriam no futuro. A falta de cuidado a essa obrigação resultou na perda do sentido dos princípios tão cuidadosamente haviam sido ensinados por Deus. Ou seja, a aplicabilidade da palavra, em princípio, como a gente leu, ia passando de geração para geração pela informação, através daquilo que a gente chama de tradição oral, e a correta interpretação daquilo que Deus queria com relação até festas nesse sentido. Depois vocês leiam com bastante atenção Deuteronômio capítulo 6, do verso 20 ao 24, para ter uma ideia. O resgate da correta interpretação das Escrituras nos dias de Esdras. Observe isso daqui, página 27. Alguns eruditos acreditam que a arte da interpretação bíblica iniciou-se em Esdras, no período pós-exílio. Segundo Virkler, um estudo da história da interpretação bíblica começa em geral com a obra de Esdras. O Virkler, ele escreveu um livro sobre hermenêutica no ano de 92 que eu recomendo para vocês, tá? O nome do livro é só Hermenêutica, do Virkler. É muito bom esse livro. E ele traz exatamente essa ideia de que a autêntica, a pura hermenêutica, ele começa justamente em Esdras. Esdras, que foi muito próximo, evidentemente vocês conhecem a história, muito próximo a Neemias, e a ideia, digamos assim, de reconstrução dos muros, e principalmente a volta à lei de Deus, ou à palavra de Deus, esta figura Esdras, ou Esra, né, foi fundamental. Ele foi tão fundamental, pessoal, que inclusive existe uma tradição rabínica que diz o seguinte: se por acaso Deus quisesse colocar um substituto no lugar de Moisés para escrever a lei, nada mais, nada menos, esse substituto seria o Esdras. Então, para vocês verem que até na tradição rabínica, nos colégios e nas linhas rabínicas, o Esdras, nesse sentido de um fiel intérprete, um fiel escrevente, um fiel, digamos assim, tradutor da escritura da palavra de Deus, ele ocupa esse lugar de destaque, esse lugar bastante luminoso nesse sentido. Então, quando os judeus retornaram do cativeiro, provavelmente tenham perdido a compreensão do hebraico, olha só, e tudo indica que eles falavam o idioma aramaico, que foi uma mistura, por assim dizer, do idioma babilônico, ou idioma persa também, com justamente o hebraico. Havendo essa mistura, surge essa língua chamada
chamada aramaica até inclusive. Em consequência disso, quando Esdras leu a lei, os escribas tinham que traduzir do hebraico para o aramaico. Olha só Neemias capítulo 8, versículo 8, o que diz? Assim leram no livro da lei de Deus distintamente e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. Olha só que expressão hermenêutica belíssima que nós encontramos aqui em Neemias capítulo 8, versículo de número 8 também. Então observamos que os levitas expunham o significado de maneira que compreendessem o que se lia. Então a história mostra que desde Esdras os escribas passaram a ensinar e copiar as escrituras. Então, portanto, Esdras sim, ele foi muito importante nessa questão. Ainda na página 26, bem embaixo, um rabino chamado Akiba, líder de uma escola em Jafa, no início da era cristã, afirmava que toda repetição, figura, paralelismo, palavra, letra, partícula, repetição, ou mesmo a própria forma da letra possuíam um significado oculto. Esse enfoque indevido às letras que compunham as palavras das escrituras era levado a um ponto tão extremado que o significado que o autor tinha em mente era desprezado e em seu lugar colocava-se especulação absurda. Por esse sentido aqui que é apresentado o rabino Akiba, líder, digamos, de uma escola no início da era cristã. Classes de judeus e suas formas de interpretar as escrituras, ainda na página de número 27. A partir do período pós-exílico, houve um grande desenvolvimento das escolas judaicas de interpretação das escrituras, em virtude do aumento de cópias dos manuscritos sagrados, do surgimento das sinagogas. Houve um aumento no interesse dos judeus pelos ensinamentos da lei e dos profetas. Para uma melhor compreensão, a gente vai ver aqui as correntes de interpretação dos judeus nesse sentido, por causa desse, digamos, estouro da busca pela, digamos assim, entendimento das escrituras. E claro, gente, vamos ser sinceros, os judeus, com relação à escritura, com relação à Bíblia, com relação à palavra de Deus, não só a lei, no caso, não só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas toda a Tanakh, é uma expressão hebraica para designar todos os livros do Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. Esse interesse dos judeus é bem maior do que o interesse dos cristãos em si, e evidentemente eles estudam a palavra de Deus, principalmente lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus bem mais do que nós. Se você observar, basicamente todos os livros do Antigo Testamento, eles empurram, no bom sentido, claro, a pessoa a buscar a palavra de Deus, a lei de Deus, guardar no coração, ler. Salmo 119, por exemplo, é magistral. Todos os versículos do Salmo 119, ele tem alguma coisa a dizer sobre a palavra de Deus. Ora lei de Deus, ora mandamento, ora decreto, mas é tudo palavra de Deus ali, Salmo 119, que é um incentivo, sim, para a busca, a leitura. E claro, se a busca e leitura da Escritura é também, lógico, uma fiel interpretação das Sagradas Escrituras. Então aqui, os judeus palestinos, observe, os judeus palestinos tinham profunda reverência à Bíblia, como a palavra de Deus. Seus componentes acreditavam na inspiração até mesmo das letras. Seus copistas habitualmente contavam cada letra a fim de evitar erros na transcrição. Então quem tinha esse costume eram os judeus palestinos, para vocês observarem a dimensão e o tamanho do zelo. Então quando eles iam, está ali a Bíblia, eles vão fazer uma cópia dela, para mandar mais para frente, digamos assim. Cada palavra, os caracteres que compunham cada palavra, os judeus palestinos, eles contavam os caracteres para ver se, olha, está faltando uma letra aqui. Se faltar uma letra, muda o sentido, porque cada letra tem um significado.
Está sobrando uma letra. Se sobrar uma letra, vai mudar o significado também. Então, o zelo que eles tinham, escreve uma palavra, conta os caracteres para verificar se de fato a palavra está sendo escrita de maneira correta. Judeus alexandrinos, página 28. Os judeus de Alexandria, no Egito, foram influenciados pela filosofia grega. Eles adoravam o princípio fundamental de Platão, de que ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. A alegorização judaica, ela sofreu influência da alegorização dos gregos. Os filósofos gregos admiravam os escritos de Homero e Hesíodo. No entanto, ficavam constrangidos com o comportamento imoral e com os antropomorfismos dos deuses imaginários da mitologia grega. A solução do problema foi alegorizar as histórias, procurando sentidos por trás do texto literal. Assim, a alegoria era um meio explicativo para que os poetas gregos não fossem, no caso, ridicularizados. Do mesmo modo, dos gregos, os judeus alexandrinos passaram a preocupar-se com o antropomorfismo e as descrições de intimidade contidas na Bíblia. Observe. Assim, prontamente adotaram a alegorização no Antigo Testamento. Eles viam isso como justificativa, uma maneira de defender os textos sagrados perante os gregos, para não, digamos assim, erotizar a Bíblia. Vocês entenderam? Inclusive o texto de Cantares, que tem um perfil erotizado, eles usavam, digamos assim, dizendo o seguinte: não, isso aqui é uma metáfora, não é uma relação sexual, é uma metáfora de, e assim sucessivamente. Os caraístas, é uma palavrinha complicada. Então essa seita foi denominada de, abre aspas, os protestantes do judaísmo. Do ponto de vista de suas características fundamentais, podem ser considerados como descendentes espirituais dos saduceus. Inicialmente foram chamados de Beni Mikra, filhos da leitura, que depois passou para Caraim, o mesmo que biblistas, de onde vem esse termo aqui, caraístas. Então, os caraístas representam um protesto contra o rabinismo parcialmente influenciado pelo maometismo. Seu princípio fundamental era considerar as Escrituras como a única autoridade em matéria de fé. Isso significa, por um lado, desprezo à tradição oral e à interpretação rabínica, e por outro lado, um novo, cuidadoso estudo das Escrituras Sagradas, os caraístas no caso. Sua exegese, estou aqui na página 30, como um todo, era muito mais correta do que a dos judeus tradicionais. Olha só que interessante como era a postura dos caraístas, ou seja, os filhos da leitura, com relação à interpretação das Escrituras. Nesse ponto de vista apresentado por nossa matéria, eles eram mais zelosos do que os judeus tradicionais. Olha aqui como é importante. Página 30, os cabalistas. Embora haja indícios de que esse movimento seja mais antigo, os relatos datam o século XII como surgimento deste grupo. O cabalismo, ele representa uma distorção do método de interpretação empregado pelos judeus da Palestina e do método alegórico pelos judeus da Alexandria. Esse movimento destacou-se pelo misticismo exagerado. Até podemos comparar os cabalistas com alguns movimentos ditos pentecostais da atualidade. Misticismo exagerado. Ele acreditava que toda a lei, mesmo os versos, as palavras, as letras, vogais, acentos, foram entregues a Moisés no Monte Sinai. Criam dessa forma. Atribuía um poder sobrenatural ao número de letras das palavras.
Então observe que eles são destacados por uma, digamos, exagerada postura mística. Então por isso que os cabalistas, eu posso aqui até num tom jocoso compará-los a alguns movimentos ditos pentecostais, excesso de misticismo e pouca escritura.